Olá, pessoal. Vamos mais uma reflexão? É interessante, né, que todas as vezes que eu gravo um Gabicast, um podcast com uma mulher, sempre quando eu chego em casa, eu venho com uma reflexão, eu analiso aquilo que nós conversamos no dia, eu analiso aquilo que eu aprendi, porque eu tenho aprendido muito com cada assunto, com cada coisa que nós temos levado no podcast. E eu vim para casa com uma pergunta. E eu gostaria de fazer essa pergunta para você, porque eu me fiz essa pergunta. Você é escravo ou você é livre? E aí, peguei um texto na Bíblia que fica lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 19, que diz assim: prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, porque o homem é escravo daquilo que o domina. Olha só que coisa forte. O homem é escravo daquilo que o domina. E muitas vezes nós, quando a gente remota aos tempos antigos, ao tempo até da escravidão no nosso país, e a gente vê como que os escravos eram tratados sem liberdade, sem atitude, vivendo da pior maneira possível, sem reconhecimento, sem trabalho, sofrendo injustiças. E hoje, na atualidade, nós vemos tantos assuntos que nos levam ao trabalho escravo, à exploração de pessoas para trabalhar, em outros países que são mais pobres. E a gente está cercado ainda de situações sociopolíticas, econômicas, que escravizam uma sociedade, que escravizam um povo, que escravizam uma nação. E essa pergunta que eu fiz para você, se você se considera escravo ou livre, hoje eu quero trazer essa conotação para a nossa própria vida. Porque esse texto ele é muito assim profundo quando ele diz, porque o texto todo ele está falando de outro contexto, ele está falando de pessoas que se corromperam, que estão ouvindo conselhos errados. E a primeira parte do versículo fala exatamente sobre corrupção. Mas o que é corrupção? É quando eu cedo a coisas que não são lícitas, né? É quando eu começo a deixar que as minhas atitudes me levem a ir contra aquilo que é legal. E se a gente trazer isso para a nossa realidade, e a Bíblia fala nessa segunda parte que o homem é escravo daquilo que o domina, eu quero que a gente comece a refletir. Quantas coisas ainda dominam a gente? Sabe aquelas vezes que a gente fala assim, quando eu vi já tinha feito, ou eu sempre penso assim, ou eu nunca dou certo, ou meus relacionamentos são fracassados, ou eu vivo num relacionamento abusivo, eu sou violentado, ou eu sou defraudado emocionalmente, ou eu aceito esse tipo de trabalho, de serviço porque eu preciso. São inúmeras situações, eu sou escravo da minha mente, a minha mente o tempo inteiro está me levando para baixo, eu sou escravo do meu vício, eu sou dependente emocional das pessoas e por isso eu cedo a tantas coisas. Eu não sei dizer não quando eu devo dizer. Eu não sei parar quando eu devo parar. Qualquer situação que leve você a ser dominado, a estar debaixo desse jugo de dominação, significa que você é escravo daquilo. E é engraçado que hoje eu estava conversando lá com o nosso produtor da Zion, ele estava falando, sobre pesquisas que ele fez sobre o mundo virtual, a internet, o celular. Exatamente agora nós estamos fazendo essa comunicação assim, né? Esse conteúdo virtual. E ele estava dizendo que ele fez um estudo que uma pessoa pega, no mínimo,
200 vezes o celular por dia. Quantos de nós estamos escravos do celular? Escravos do Zap, escravos do conteúdo, escravos de tantas coisas aí que são legais até pra gente se distrair, mas quando a gente perde o controle, quando aquilo domina a gente e a gente deixa de fazer outras coisas que são saudáveis em prol daquilo, já gerou um desequilíbrio. A gente já foi corrompido com aquilo. A gente já entra debaixo dessa corrupção, sabe? E hoje a gente vê um mundo onde se a gente manda um zap pra uma pessoa e a gente não responde na hora, a pessoa tá tão escrava daquilo que ela já fica ansiosa porque você não respondeu. Porque você quer uma resposta imediatista. Porque o nosso coração, ele denuncia aquilo que está dentro da gente. As nossas frases, as nossas atitudes, elas só denunciam coisas que estão escravizadas aqui dentro, que nos mantêm escravos ainda. A necessidade de aprovação, a necessidade de aceitação das pessoas, a necessidade de ser hoje reconhecido pela quantidade de views que você tem, pela quantidade de seguidores que você tem ou porque você não tem, a necessidade de eu ter que fazer o que todo mundo faz, de eu ter que ser igual a todo mundo, a necessidade de que eu preciso ser aceito e para isso eu vou me corromper fazendo coisas que aqui dentro eu sei que não estão certas. E eu volto a te fazer essa pergunta hoje. Será que você está escravo de doenças físicas que foram originadas por dores da alma? Porque a sua alma ainda está escrava, presa a situações que você deveria deixar aí. Escravos de mágoas que trazem doenças. Escravos de sentimentos de injustiça que trazem para você muitas vezes a corrupção da vingança, o desejo de fazer o mal, a visão de que nada tá bom, de que nada vai melhorar, que tudo vai piorar, a desconfiança por já ter sido traído, a escravidão de não conseguir se relacionar, não ter amigos, não conseguir confiar, a escravidão de achar que o seu problema é o pior que existe, que não tem melhor, a escravidão de achar que você tá sempre certo. E muitas vezes a gente tem que baixar a nossa bola e parar para pensar assim, verdadeiramente, acho que isso aí não tá muito bom não. Porque quando eu vivo vários ciclos na minha vida, vários ciclos se repetem da mesma forma, eu preciso parar para pensar se o problema está realmente com o outro ou se está comigo, porque tem algo que me escraviza, tem algo que me domina. E a palavra de Deus diz que se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. O que é isso? Quando a gente conhece o poder, que o amor de Deus, que o sacrifício de Jesus tem na nossa vida, nós entendemos que nós não precisamos mais deixar que nada venha nos escravizar. Nenhuma situação do passado, nenhum pecado e erro que você tenha cometido e tenha se arrependido, nenhum julgamento de uma outra pessoa, porque você entende que Jesus te deu uma sentença. E a sentença que ele te deu é uma sentença de liberdade. E aí a gente pode cantar: eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Não seja escravo, seja livre, porque foi para a liberdade que nós somos chamados, ok? Beijo no seu coração.